gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 90. Eu gostaria que você pudesse acompanhar a leitura do nosso irmão, João Vitor. Do verso 1 ao verso de número 6. Acompanhe a leitura, por favor. Salmo 90, verso 1 ao verso 6, na nossa reflexão pastoral. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filho dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Amém. A nossa reflexão de hoje está com o título de Como o Salmo 90 e Eclesiastes nos advertem contra esperar uma felicidade estável agora. Uma importante reflexão para a igreja. Eu gostaria que você orasse comigo neste momento. Pai amado e bendito, te pedimos em nome de Jesus que a Tua santa palavra penetre em nossos corações profundamente, nos trazendo, Pai, a certeza de que em Ti podemos confiar. Em nome de Jesus oramos. Amém. Se você me perguntasse sobre algumas das passagens mais confortantes e encorajadoras que a Bíblia dá, eu não poderia deixar de citar o Salmo 90 e o livro de Eclesiastes. Para muitos, tanto o Salmo 90 quanto o livro de Eclesiastes são um pouco entristecidos, um pouco melancólicos, talvez depressivos ou lamentando-se demais. Todavia, eles são profundamente reconfortantes para o povo de Deus e nós vamos, nesses 15 a 20 minutos, refletir sobre isso. O Salmo 90 é um salmo escrito por Moisés. Não sabemos se ele está no meio do deserto, se ele está no final do deserto, se ele está entregando o povo ali quando você lê Deuteronômio. Nós não sabemos em que momento da vida dele ele escreveu isso. Mas os versos de número 3, dê uma olhada, e depois os versos de 5 até a 8 também, mas de 5 a 6 principalmente, nos trazem Moisés fazendo reflexão sobre Gênesis 3. O verso de número 3 é um verso que você encontra quando Deus, após ter amaldiçoado os homens pela queda, fala isso: você foi feito do pó e ao pó retornarás. É o que você encontra aqui no verso 3 da sua Bíblia. Como a gente não tem certeza dos detalhes da época onde foi escrito esse salmo, nós temos a dificuldade de pensar no momento exato, mas o Salmo 90 traz um tipo de reflexão, onde o pano de fundo específico é de alguém que viveu bastante tempo, ou viveu um tempo considerável, para afirmar que certas coisas são extremamente transitórias e que deveriam receber de nós esse tratamento. Ou seja, nós deveríamos olhar com a devida apreciação para versos como esse,
para interpretar aspectos importantes da vida. E o Salmo 90 tem essa dimensão de trazer uma profunda reflexão sobre o valor transitório de determinadas coisas e a importância eterna de outras. É claro, se você for até o livro de Eclesiastes, você também vai achar algo muito parecido. O livro de Eclesiastes, ele tem algo muito interessante, assim como o Salmo 90 reflete sobre Gênesis 3, o começo de Eclesiastes reflete bastante sobre Gênesis de 1 a 3. Vou pedir que você abra em Eclesiastes, e o meu irmão vai ler para a gente o capítulo 1. Ele vai ler do verso 4 até o verso 9. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras de tais, que ninguém as podem exprimir os olhos, não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que... Ok, obrigado. O livro de Eclesiastes começa dizendo de que o mundo se move e é movido por Deus em sua providência de o sustentar, de modo claro, ordenado, continuado. O modo como Deus construiu e sustenta responde a ordens claras e definidas que não mudaram, ou seja, que você encontra, são padrões ordenados da criação. O vento vai, o vento vem, a água vai, a água vem. A gente trabalha, a gente se cansa, a gente trabalha, a gente se cansa. Existe um padrão ordenado na criação que continua sendo sustentado por Deus até hoje e continua dessa forma. Na verdade, o livro de Eclesiastes fala de padrões. Ele fala para a gente, por exemplo, sobre nos conformarmos. Não sei se os slides eu não lembro todos que eu coloquei aí, que algumas eu fiz citações aí, e eu quero que o João Vitor me ajude. Eu vou abrir aqui também. Mas o que nós encontramos, né, sobre isso, eu vou abrir aqui rapidinho, só um momento. O pregador sabe, acho que você encontra esse slide, ele vai aparecer aqui e o João vai ler. Pode ler, João. O pregador sabe que Deus geralmente administra sua providência através dos seus processos causais regulares do mundo. Eclesiastes 1, 4, 7 e 9. Deus está administrando, providenciando, e as coisas estão continuando. Então existem coisas em andamento que você precisa entender aqui. O livro de Eclesiastes vai falar sobre elas. Existe um padrão. Você deve lembrar, por exemplo, de Eclesiastes 4, 5, 6, Eclesiastes 4, 5, 6 vão falar sobre padrões claros, onde Deus cria o mundo funciona da mesma forma. Eclesiastes 2, do 13 e 14, vai dizer que a sabedoria é melhor que a loucura. E vai dizer que determinada coisa acontece com o sábio, determinada coisa acontece com o louco. Existem padrões onde, o livro de Provérbios também faz isso, se você age como um tolo e não respeita as ordens da criação, você responde por isso.
Se você age como um sábio, você responde a isso e determinadas coisas acontecem ao você responder como sábio. Não é isso que a gente encontra? O sábio e o tolo, né? Os caminhos divididos. O livro de Eclesiastes vai fazer isso. Mas existe algo importante no livro de Eclesiastes, além dessas questões de como Deus regula as coisas, como elas continuam acontecendo. Você pode encontrar no capítulo 8, verso 14. Abra, por favor. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Mas como assim? Ele agiu como um justo? Como recebeu o tratamento de ímpio? Ele agiu como ímpio. Como é que ele aparentemente está gozando dos privilégios de um justo? O que isso quer dizer? Quer dizer que existem ordens claras, sustentadas e criadas por Deus, mas de que elas não são a tal ponto claras para a gente do que está acontecendo por detrás, que aquele que faz o bem sempre vai receber o bem, aquele que faz o mal sempre vai receber o mal. Não existe essa estabilidade visual. Deus aplica a sua justiça e seus propósitos em nós, de tal forma que muitos de nós farão coisas excelentes, boas, a favor de outros e receberão males terríveis. Em contrapartida, pessoas que aparentemente vivem uma vida desregrada, às vezes violenta, profundamente ímpia, parecem estar gozando de determinado tipo de alegria e felicidade. Parece, como diz o salmista no Salmo 73, parece que as coisas dão certo para aqueles que quebram as leis de Deus. Logo, o que eu gostaria de dizer até esta metade, de que existem ordens claras dadas por Deus e sustentação de Deus, de tal forma que coisas regulares acontecem, mas de que elas não são garantias estáveis de uma felicidade que permanece como se o tempo todo, fazendo o certo, tudo fosse feliz, brilhante, azul e fantástico. E nós estivéssemos sempre assim, como eu fiz tudo certo, olha como estou feliz, olha como não tenho problemas, olha como as coisas estão corretas, nossa, eu realmente fiz tudo certo. Esse padrão, o próprio livro de Eclesiastes diz que não é uma garantia de que receberemos tratamentos e passaremos por desafios dos quais parece não combinar com o tipo de atitude que nós promovemos. Mas será que é só isso? Não. Nós precisamos nos lembrar de uma ou duas coisas antes de virarmos a página, irmos para a parte de ufa, que bom que ele falou sobre isso. Nós precisamos entender que o nosso mundo, ele sofreu muito com a queda, né? E o que nós vamos entender com Eclesiastes e o próprio salmista, o próprio salmista Moisés nesse momento, é algo importante. Eles nos lembram que desde a queda o sofrimento é uma parte comum da vida humana sob o regime do pecado. O pecado é endêmico à raça humana. A morte é dada como certa para essa doença e o sofrimento físico, mental, emocional e espiritual são sintomas diários da justa sentença dada por Deus. Ou seja, quando nós lemos Gênesis 3, sofrimentos são prescritos como inevitáveis e causados por Deus em virtude do estado que o homem caiu. E isso é uma realidade que nem o autor de Eclesiastes e nem Moisés no Salmo 90 negam. Pelo contrário, eles deixam isso muito claro, de que, de fato, o sofrimento foi ordenado à nossa raça. Mas Deus não nos abandonou, e isso é importante demais, porque nós vamos ler agora. No entanto,
não devemos concluir que nossas vidas não passarão de sofrimento não aliviado. Ao dirigir-se aos politeístas pagãos em Listra, Paulo lembra-lhes que Deus não se deixou sem testemunho, porque ele fez o bem, dando-vos chuvas do céu e estações frutíferas, saciando os vossos corações com comida e alegria. Atos 14, 17. Deus não ordenou que apenas sofrimentos, mas também alegrias dadas por Ele nos seriam concedidas. Ou seja, nós estamos em um mundo de sofrimento dado por Deus como justa punição do nosso erro, mas alegrias concedidas pela graça de Deus. O desafio para lidar com isso é que, ao invés de nós olharmos para a perspectiva de que a felicidade nesse mundo não é estável, porque nos foi ordenado sofrimento e nos foi agraciada a alegria, muitos de nós continuam insistindo em negar um dos lados, e certamente não é o da alegria, é o do sofrimento. Nós precisamos lidar com essas duas partes claras. Foi nos direcionado de que sofreríamos pelo que fizemos e fazemos, nossos pais e nós, mas Deus nos concede alegria, de tal forma, que coisa interessante observar esse equilíbrio do Senhor. A graça nos traz alegrias em meio ao sofrimento, mas não nos nega o sofrimento. Essas duas coisas são muito importantes. As filhas de Eva, as mulheres, padeceriam ao ter filhos, mas o tempo todo as Escrituras nos lembram de que os filhos são alegria para os pais. Olha que coisa magnífica. Existe sofrimento, mas existe alegria. Nós lembramos de que Adão sofreria com a queda, porque ele padeceria para trabalhar, não foi isso? Foi, cansaço, né? Do suor do teu rosto comerá o teu pão. Mas o que você leu agora em Atos? Paulo disse o quê? Deus deu chuva, deu colheita e deu alegria. Suor, cansaço, sofrimentos inerentes a desafios e alegria. Então, do que estamos falando nesse momento? Não estamos falando de ausência de alegria, mas de uma busca incansável, errada e idolátrica por felicidade e alegria estáveis. Onde, quando acontece a infelicidade, o sofrimento, eu fico extremamente abalado, ao invés de entender, mas ontem as coisas estavam bem. Deus deu graça, Ele prometeu que daria essa graça, Ele deu. Mas hoje, as coisas não estão fáceis, porque Ele também prometeu que não seriam. Essa é a estabilidade do povo de Deus, ao entender o mundo. Romanos 15, 4. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Porque nos foi dado o Salmo 90? Para que a gente vivesse arrastado e triste? Para nos dar esperança. Eclesiastes, esperança. Ou seja, o que foi escrito para nós, foi escrito para nos encorajar. Não para nos desrobrar. Quando a gente lê, do suor do teu rosto comerás teu pão, ao pó retornarás, a gente não lê só isso na Escritura. Mas isso tem que nos mostrar que este mundo tem sofrimento, mas que Deus também dá alegria. E sendo assim, observando esta realidade, nós nos lembramos que a criação geme, sim, sem dúvida nenhuma, mas que há esperança. Nós não cremos que Deus nos abandonou por causa do sofrimento. E assim, se a vida ficar ruim para nós, não é sinal de que o cristianismo é falso ou que Deus nos abandonou. De fato, quando enfrentamos um sofrimento significativo e sobrevivemos a ele, muitas vezes experimentamos o oposto.
Descobrimos que podemos nos alegrar com o nosso sofrimento, sabendo que ele nos ensina a perseverança, e que essa perseverança nos torna mais fortes e profundos de maneiras que nos levam a ter esperança em nossa salvação final e completa. Olha o que as Escrituras vão dizer em Romanos. Você vai rapidinho, nosso irmão vai ler para a gente, e você vai vendo como Deus lida com isso, falando ao nosso coração. Estão ali os textos bíblicos, Romanos 5, 3 a 5. Romanos 5, verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Epístola de Tiago, capítulo 1. Versos 2 e 3. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Amém. Por último, Pedro, a primeira epístola, capítulo 1, verso 3 a 9. Primeira de Pedro. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para nós, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. O texto final vai dizer a salvação da alma, e se você virar a página de volta, o verso 3, parte B, regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Onde está a esperança? Pelo que ela é mediada? Pela ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Onde repousa a nossa alegria? Na certeza da ressurreição de Jesus. E isso é estabilíssimo, isso é imutável, e isso ancora a nossa alma quando nós estamos sofrendo. Porque podemos perseverar e obter, por meio dessa esperança, alegria indizível. Como responder ao sofrimento? Olhando para o céu. E aí, é o que eu quero dizer, é olhando para a ressurreição de Jesus, que é a nossa própria. Essa nossa certeza na ressurreição de Jesus é a nossa alegria estável em meio às tribulações. É a nossa alegria permanente em meio ao sofrimento. Não é negar o sofrimento, mas apontá-lo para onde Cristo nos mostrou que ele deve ser apontado, para a ressurreição de Jesus. Por fim, considere os seguintes aspectos para esta reflexão. O Salmo 90 e Eclesiastes me encorajam a olhar somente para Deus, e não para qualquer coisa ou pessoa neste mundo, como motivo de felicidade estável. Salmo 90, do 13 ao 17.
Eles também me asseguram que para aqueles de nós que se tornaram seus filhos pela fé na obra do seu Filho, a ira de Deus contra nosso pecado durará apenas um momento, enquanto o seu favor para conosco durará para sempre. E enquanto o nosso choro pode durar a noite toda, a alegria sem fim virá a nós pela manhã. Salmo de número 30, verso 5. E que alegria, e que encorajamento nós temos essa manhã. Nós estamos no domingo da ressurreição de Jesus. E essa alegria deve inundar o nosso coração. Se você está sofrendo, está com desafios, está passando batalhas internas, se você está tentando entender por que a felicidade se esvaiu em algum canto, pode ter certeza, se o Senhor está ordenando sofrimento para você neste momento, tenha certeza absoluta de que você pode olhar para a ressurreição de Jesus e aprender nessa esperança, a perseverança em meio a esse sofrimento. Eu gostaria que você orasse comigo neste momento, porque esta é a hermenêutica do sofrimento que Jesus nos deu, a interpretação correta dele, para onde devemos apontá-lo, é onde nossa felicidade permanente e estável está. Senhor, graças te damos nesta manhã, porque Jesus Cristo ressurgiu dos mortos, e Ele é a nossa esperança. Obrigado, Senhor, porque esta esperança nada pode tirar de nós, ninguém pode tirar de nós. Nessa esperança, nosso sofrimento repousa e se transforma numa compreensão mais profunda de Deus. Nesta manhã, ajuda o nosso coração, apontando-nos para esta esperança da ressurreição de Jesus. E nele, somente nele, nós estaremos seguros de qualquer, Senhor, movimento dos nossos corações, de reclamação, de raiva, ou desafios para com os sofrimentos da vida. Nos ajuda, Deus, nesta manhã. Cantamos mais cedo, Cristo ajudará. Ajuda-nos, ó Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Logo mais à noite nós vamos estar reunidos adorando o nome do Senhor. E você deve estar bem. Portanto, descanse. Busque estar reparado em todas as coisas. Busque estar acalentado pelas palavras do Senhor nesta manhã. Amém? Vamos agradecer a Deus por este culto e nos despedirmos. E os homens, por favor, me acompanhem ali, aqueles que estão assinalados. Senhor, cremos que o Senhor nos revigorou nesta manhã. Aprendemos muito, louvamos o Teu nome. Nós nos dedicamos a orar e a agradecer a Deus por causas alcançadas. Agora, Deus, prepara o nosso coração para logo mais à noite, para que possamos responder de modo correto, tendo no coração a certeza da esperança da ressurreição de Jesus. Obrigado pela escola bíblica. Obrigado porque nossas crianças estão aprendendo coisas preciosas. Obrigado porque nós cantamos o nome do Senhor. Obrigado por todo este culto, Pai. Que estejamos logo mais alegres e estavelmente felizes na esperança da ressurreição, Pai. Em nome de Jesus. Amém.